E aí começou a saga, né? Porque eu falei, bom, eu vou ter que usar aqui o reagente, vamos usar as luzes para a gente entender muito bem isso. Então, ali eu vi que tinha manchas que estavam parcialmente removidas. Então, o que, que indica isso? Que houve uma tentativa de limpar. Passou um Mas pano era rápido. difícil mesmo, porque mistura. Era um piso, além de tudo, além de ele estar com sujo, ele tinha essa característica de pontinhos mais escuros que você, se você não está atento ali, você podia achar, isso aqui é do piso. Ou é uma mancha de sangue, não é. E ali eu pude aplicar todo esse protocolo, né, que eu estava desenvolvendo há 20 anos já, né? Então, ali deu certo. Você estava preparada para a situação. Eu estava preparado para a situação. Então, as pessoas falam, né? Qual outra evidência que fez, assim, total diferença no... Não, o principal, de momento, foram as manchas de sangue. Certo. Aí, tá bom. Nesse momento, pelo menos. Nesse momento. Então, dava para ver, tá, as manchas de sangue. Características mesmo dessa menina está sendo carregada, ela não entrou a pé na casa, andando. Não dá, porque a característica da mancha era superior em altura à altura dela. Entendi. E tem outro detalhe, ela só tinha um ferimento aqui. Né? Aqui nessa região, perto do supercílio. É um local muito irrigado, então sai sangue. Não é um balde de sangue, mas sai. Para que acontecesse aquele tipo de mancha, ela não poderia estar em pé com a cabeça correta, porque o que acontece? Sangra, o sangue escorre e é absorvido pela roupa. Ele não vai gotejar. É diferente de você ter um ferimento aqui que você está assim e o sangue está gotejando. Então, para que isso acontecesse, ela deveria estar com a cabeça baixa. Para pingar livremente do ponto ferido até o chão. Então, não no dá colo... porque ela ficava... Sim, porque vamos supor, eu não lembro exatamente a altura, mas vamos supor, essa gota ela foi projetada a 1,32 m. Mas a menina tem 1,22 m. E se ela, para projetar isso, ela deveria ainda estar com a cabeça abaixada. Então ia diminuir. Não seria nem 1,22 m, seria 1,10 m. E não era o que estava acontecendo ali. Então, essa menina entrou carregada. Ela não entrou aqui pelos próprios pés. Aí tinha uma concentração de manchas perto do sofá. Tudo bem, fizemos. Aí eu falei, agora a gente tem que descobrir onde aconteceu isso. Onde que foi? Foi no hall? Foi nas escadas? Foi na garagem? 2 garagens. Então, ali, eu fui examinar tudo isso, aplicar esse reagente, passar as luzes, desde o hall, em todos, porque eu não sei. E se começou, aconteceu no 6º, e se começou no 10º? E se foi no hall do 13º andar, ou sei lá, do 8º andar? E aí? Então, você tem que examinar tudo, porque eu não sabia. Eu não tinha a mínima noção onde isso tinha acontecido. Nem a delegada. Tinha câmera no elevador, não? Não. Eles estavam no processo de colocar as câmeras. Algumas estavam instaladas, mas não estavam funcionando. Ajudaria bastante, porque, gente, câmera hoje em dia Sim. é vital. Informática também, você não pode desprezar. E aí fui bom, gente. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que estava a movimentação das pessoas do prédio nesse momento? Porque vocês tiveram que bloquear tudo, né? Ficou todo mundo dentro das suas casas. Como é que foi essa ação? Sim. As pessoas estavam muito assustadas, porque o que aconteceu? É incrível. Aquela noite estava todo mundo acordado para assistir uma corrida. Eu não me lembro se é uma corrida de Fórmula 1, mas estava assim, todo mundo do prédio, aqueles que estavam morando, porque tinha muito prédio, apartamento vago ainda. Porque as pessoas estavam reformando, entrando e tal. Era novo o lugar? Novo, contanto que eles estavam colocando as câmeras e Entendi. tal. E tinha muito apartamento vago. Cogitou-se, será que o cara não se escondeu? Nós olhamos tudo, gente. E antes da perícia, a PM foi lá. O que aconteceu? As pessoas ficaram com medo, porque ouviram assim, olha, entrou um ladrão no 6º andar e jogou uma menina. E foi muito interessante. Um dos moradores falou assim, quando eu escutei isso, eu comecei a empurrar os móveis na porta. Porque ele falou, esse ladrão vai entrar aqui. Era o que eu faria. Eu Então, também, claro. Ele falou, eu tenho filho. Exato. E ele falou, eu encostei tudo. E ele falou, aí chega a PM e fala assim, não, aqui é a PM. Ele falou, não, eu não acredito. Porque a PM foi passando de apartamento em apartamento para falar, tá tudo bem aí, nós precisamos olhar. Porque a PM também recebeu essa informação, que tinha um cara lá. E foi muito interessante. Ele falou, eu não abri. E a PM, nós vamos
arrombar a porta. Porque podia Porque ser ele o falava, cara. podia ser o cara que estava ali, entendeu? Olha que Aí teve situação. todo um consentimento, ele falou, olha, na hora eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, gente, eu não podia imaginar um negócio desse. Eu tenho filho, todo mundo começou a associar com a vida ali, né? Mas estava todo mundo, assim, não tinha tumulto, ninguém atrapalhando, não teve nenhum problema assim. A PM ali foi um dos melhores locais que eu já fiz pela preservação, que esse é um grande problema que a gente tem, né? Tem tudo aqui, tem portaria, só falta desenhar, entendeu? Mas você ainda encontra locais que estão muito alterados em função da precariedade do isolamento e da preservação, gente. E vestígio, sabe? Tem vestígio que é muito tênue, ele simplesmente desaparece. O perito entrando no local, eu posso destruir um vestígio e posso contaminar a série com os meus vestígios, porque você anda, cai cabelo, cai pelo, pele, saliva. Então, quando a gente vê lá nos filmes CSI que o cara entra paramentado, é exatamente isso. Nós já tivemos problema de encontrar DNA em local e o DNA era do perito. Então, quanto mais ele estiver paramentado, melhor. Entendeu? O pessoal ainda tem uma certa, né? Ah, mas tudo isso sim, porque quanto mais esses exames forem específicos e tão sensíveis, mais a gente tem que proteger. Né? E o exame de DNA, ele é muito sensível. Né? E aí, chegamos no veículo. Eram 2 da família. Tinha um carro, não me lembro, a Max Santana, era um carro maior. E tinha o tal do K. Vamos examinar. O outro, nada. No K, eu encontrei mancha de sangue. Algumas gotinhas, muito pequenas. Tinha na cadeirinha do bebê e tinha no assoalho, naquele tapete. Claro, eu tive que recortar aquilo, porque tinha que tirar um pedaço mesmo do assento lá, né? Do banco, da cadeirinha do bebê, e para levar. Entendeu? Ali eu fiz o exame, usei o reagente, usei 2 reagentes, porque o reagente esse para mancha latente, que todo mundo fala de luminol e tal, ele me disse que o sangue, que é sangue, mas ele não me disse se é sangue humano, animal. Ele não me disse. De quanto tempo? Não, o tempo você tem que... É o perito ali que sabe como é que é a coloração da mancha, tal, que você De olhar, tem condição. você sabe. Sim. Mas, especificamente, ele não me dá, nesse primeiro exame, se ele é sangue humano ou não. Porque pode ser. Onde eu já estava com um pacote, comprei carne, sei lá, qualquer coisa assim, estava congelado. Porque o reagente pega. Ele pega, não tem como. Você pode lavar, limpar, vai aparecer. Mas eu tinha um reagente que é complementar desse. Ele me disse se é sangue humano ou não. Então, ali eu constatei, é sangue humano. Infelizmente, isso foi para o laboratório e o pessoal falou, olha, não tem uma concentração adequada. Porque precisa de concentração, não é quantidade, é uma mancha concentrada. Porque o nosso DNA aqui, ele é genômico, é do núcleo, então precisa ter concentração. E às vezes as pessoas falam, poxa, mas eu tenho uma mancha enorme aqui, mas ela está diluída, porque jogaram água. Não adianta nada. Agora, você imagina, um local que já foi parcialmente limpo. Eu jogo um reagente. Foi só uma gotinha. Vai dissolver mais ainda. Mas aí são os limites que a gente tem. Aí o laboratório falou, olha, não dá, não apareceu, mas a gente viu uma parte, né, do exame de DNA que está batendo com o da Isabela, mas não dá porque a gente não tem o suficiente. Mas ali já deu para ver que tinha Isabela naquilo lá. Tá? E aí voltamos. Outra coisa importante foi no quarto, né, dos meninos, que tudo aconteceu ali. Então, ali tem manchas. Deu para ver que sobe na cama, escorrega. As manchas de calçado. Né, que tentou subir, escorregou. Aí pisa naquele colchão mole, enfiou a perna. Tudo isso eu fui estabelecendo pelas manchas de um calçado. Que calçado? 80 pares de calçado eu tive que examinar para bater. E eu soube que questionaram, ele falou assim, não, isso aí foi a PM que subiu. Não, aquilo não é solado de Bota coturno da da PM. Né? Então, vamos examinar. Encontrei. Bateu com a sandália que ele estava usando. Uma sandália tipo havaiana, que ele estava usando, bateu. Inclusive, até essas marcas que ficam no solado, do jeito que a pessoa pisa. Porque não basta você ver o desenho. Você pega e fala assim, tá, isso aqui... É o né, sapato tem até banco de dados para você levantar.
né? Por exemplo, a havaiana, ela tem um desenho, a outra tem um desenho Isso diferente. está catalogado já. Está catalogado, mas isso não identifica. Você pode falar assim, olha, é uma havaiana, mas é a que ele usava? Você precisa atentar para o desgaste que tem a sola, porque tem gente que pisa para fora, tem gente que força a ponta do dedo, tem gente que força o calcanhar, tem gente que é do outro lado. Anda em X, sei lá. Exatamente. Né? Pé chato, dá um tipo de desgaste. Então, eu tive que atentar para isso, levantar esses desgastes todos, com a comparação com outros calçados, e deu certinho para a gente identificar que ele... Que minucioso é o trabalho do perito. É muito. Gente, se eu ficar aqui, eu vou ficar falando de... Tipo, detalhes minucioso. e detalhes e Detalhes e detalhes. Então, a coisa já estava se pode configurando. falar que a gente adora. Eu tô vidrada Eu já. também. Eu já mergulhei, Pra não eu ficar tô muito chato. rosangelizada. Tem uma turma que me segue que criaram um termo muito interessante. É o Ministério da Rosângela da Luz do Luminol. Criaram um negócio. Eu quero o fazer parte. Ministério da Luz do... Tá aí, Já né? falaram? Estão por aí, então. É incrível. É a musa do luminol. Porque esse negócio de luminol e luzes... E aí achou que era a sandália dele. Sim, sandália dele, sangue da Isabela, já estava lá no laboratório. Já montei a dinâmica, essa menina ficou sentada. Ela só poderia estar sentada porque a mancha está diferente daquela que eu vi no início. Lá é uma projeção de 1,32 m. Aqui não. Aqui essa gota, ela né, caiu a 40 centímetros. Então, espera aí. É da Isabela? Então ela tem que estar sentada aqui. Você vê? E dá para ver a concentração. Muito bem. Aí eu cheguei para a delegada e falei, olha, o que eu preciso das vestes do pai e da madrasta, aí eu já sabia que tinha um pai e madrasta, e as vestes da menina. Da menina veio mais rápido, porque ela foi para o IML, e o IML não examina vestes. Aí, rapidamente, gente, pelo amor de Deus, me dá as vestes aqui, porque às vezes o pessoal descarta. Né? Isso é coisa de perito. Mandaram. E as vestes do pai e da mãe? Porque aqui ainda a gente tem, sabe, meio uma dificuldade com isso. Quando a gente tem crime envolvendo criança, a primeira coisa que você tem que fazer é investigar a família. Aí você descarta, se não tiver nada, e parte para outra. Porque, infelizmente, 99% dos casos de violência contra a criança é de gente próxima. Não tem como. E aí, eu já com as técnicas do FBI, porque eu já estava estudando tal, eu no convencimento, olha, eu preciso dessas vestes, pode ser importante. Eu poderia pegar e não ter nada. Entendeu? Você descarta que não tem nada. 9 dias se passaram. Isso para perícia, gente. Eu estava assim, sonhando já com o negócio. Falei, gente... É um pesadelo isso. É um pesadelo. E eu, doutora, eu preciso dessas vestes. Sapato, bermuda, o que ele estivesse vestindo no dia e ela também. Eu preciso. Pra vocês terem ideia, gente, esse tipo de coleta você tem que botar a família, as pessoas próximas, em cima de um papel. Sabe esse papel pardo, craft, sei lá, pardo? Você bota o pessoal lá e fala assim, agora você tira essa roupa aqui em cima desse papel. Tá? Então, o indivíduo tira, porque no ato dele tirar, também pode cair vestígio. Então, eu tenho que ter um suporte para embrulhar tudo aquilo junto. Papel com roupa e tudo. Isso não é feito aqui ainda no Brasil. Entendeu? Isso e você tem diz assim, necessidade. deveria ter sido feito... Claro, no mundo ideal, chegou no local, aconteceu isso agora. Troca de roupa aqui em cima, e aqui a gente vai seguir. Aqui a gente vai seguir. Entendi. Sim, nos Estados Unidos isso é tácito. Todo mundo sabe, já sabe que é assim, e é algo que tem que se fazer. Não é que eu estou já incriminando quem está próximo da criança, mas a gente sabe que, infelizmente... Na verdade, se a violência pessoa contra não tem criança- culpa, ela mesmo vai querer fazer isso. Claro, né? não, eu Exato. já tiro aqui, muito bem. Eu fico Pra já lá. descartar e Então, 9 seguir o dias. trabalho. Quando chegou, falei, bom, vamos ver, né? A hora que olhei a camisa dele, estava lá a tela estampada. Não acredito. Aquela sujeira da tela, que em geral fica para o lado de fora, mas ali tinha para o lado de dentro também. Aquela poeirinha com uma gordura, né, que fica estampada na camiseta. Muito bem, eu poderia chegar e falar assim, olha, está aqui, né, isso aqui são marcas do desenho, da tela de proteção da janela. Mas só isso não basta. É uma informação no vazio. Eu falei, eu preciso saber como essa marca foi feita. Que momento? No momento em que ele disse que estava com o bebê e olhou, foi nesse momento que fez as marcas? Então, isso foi super importante. E foi interessante,
porque, muito provavelmente, eles já estavam com advogados. Então, nesse período de 9 dias, o pessoal deve ter olhado e falado assim, não tem sangue. E na bermuda dele tinha mancha de sangue, mas estava bem difusa, sabe? Meio diluída, tal. Quando eu olhei aquilo, eu falei, isso aqui não é sangue da menina. Muito difícil, porque ela não sangrou lá embaixo. E isso não tem característica, não é uma gota que caiu enquanto ele estava carregando, sabe? Uma mancha meio diluída. Falei, bom, laboratório, veja se é sangue da Isabela. Essa foi uma das coisas, da bermuda dele. E a camiseta, eu falei, bom, agora eu preciso saber. Qual o Como é que é momento? isso? Experimento. Como é que a gente faz? Bom, prestei atenção na mancha, o que eu vi na tela impressa. Desse lado direito, não tinha. Tem um espaço... Desculpa. Essa mancha corria aqui e aqui na camiseta. E não aqui. Você entende? Aqui. Para fazer essa marca nesta região, teria que estar com o braço dessa forma. Não tem como. Tá? Mas tudo bem. O pessoal foi lá, pegou a tela, nós levamos a tela, a própria tela, tal. Tiraram o sangue, fizeram tudo no laboratório. Ok, agora eu vou precisar da tela, com a abertura. Aí colocamos ela numa esquadria, da mesma maneira que ela estaria lá no local. Inclusive, foi uma pessoa, um profissional que lida com isso, porque essas telas, eles têm um tira, eles estiram, né? Isso dá uma... Para ela ficar estirada. Ela é desse tamanho, bota na janela, fica assim. Ela né? eles têm até uma carretilha que deixa ela esticadinha, ela tem que ficar. Só que aquela tela, quando você dá um picote, ela faz blum. Né? Então, colocamos na mesma medida da esquadria da janela, fizemos a altura em que está a cama. E aí consegui o que a gente chama de modelo criminalístico. Um rapaz com a altura e o peso do Alexandre. Não posso usar a mesma camiseta, porque ela é uma peça de exame. Aquilo foi fotografado, examinado, não tinha sangue na camiseta, nada. Só aquela marca. E aí fomos atrás, né, de uma camiseta da mesma marca, só que eu comprei a camiseta era azul. Eu comprei uma branca. Eu falei, a branca vai evidenciar. E o que eu fiz? Eu passei na tela pó de grafite. Já tinham coletado o sangue, já tinha sido fotografado. O laboratório estava com sangue, tudo bem, para evidenciar. Eu quero ver como é que está. Aí cheguei para o rapaz e interessante, nesse meio termo, como as pessoas foram se mobilizando, antes de sair o laudo, gente. Isso foi uma coisa assim que todo mundo já estava sabendo. Eu estou um dia lá no núcleo. A TV fazendo a cobertura completa. Não, também, não. Aquilo foi, assim, absurdo. Não teve um caso ainda nesse país dessa maneira, como aconteceu esse interesse da mídia, foi surpreendente. Chegou uma advogada lá. Eu gostaria de falar com a perita Rosângela. Falei, ela, olha, eu estou acompanhando pela mídia e eu fiz algo aqui que eu acho que vai te ajudar. Falei, pois não, o que é? Eu fiz uma boneca da Isabela. Falei, sim, porque no jornal saiu que ela tinha 1,20 m, não me lembro mais, 1,20 m, e pesa 25 quilos. Então, eu fiz uma boneca. Só que ela foi pegando o mantimento da casa dela. Ela fez o formato de um corpo humano do mesmo tamanho e encheu ela de macarrão, farinha de trigo, deu 25 quilos. Eu agradeci e falei, ok, muito bom, tá ok, talvez eu vá usar. Surgiu a oportunidade, né? Porque eu falei, bom, eu já estava ali nessa conclusão que ele segurou a menina dessa forma. Para ter as manchas da forma que... Pela mancha, mas eu tenho que provar isso. Não basta só eu falar. Poderia falar, mas não tem sustentação, não tem fundamentação técnica. Controle de variáveis, todas aquelas coisas lá. Muito bem, pus lá, peguei o modelo criminalístico. Falei, olha, você está diante dessa janela e tem esse buraco. Você vai olhar para fora, tá? Como se você quisesse, você ficar à vontade. Como é que você faria? Né? Se você está diante dessa janela com esse vão, como é que você faz para olhar lá para baixo? Ele foi espontâneo, pegou e passou a cabeça. Mesmo porque o corpo dele não dava. Né? Não era o suficiente o vão. Ele passou a cabeça, eu falei, ok, volta. A marca ficou na camiseta. Fotografei, comparação com a original. Nada a ver. Nossa. Nada a ver. Porque a mancha, a impressão da tela vinha aqui por cima, não estava nessa. Nada. Eu falei, olha, tenta passar uma parte do corpo. Vamos imaginar que você queira olhar, se você consegue. Porque uma pessoa de 90 quilos é 1,80 m. Ele falou, olha, eu só consigo passar um braço.
Não dá nem para passar os dois. Então, ele passou a cabeça e o braço, numa posição absolutamente incômoda. Eu acredito, tudo bem, tudo é possível, né? O universo das possibilidades é infinito. O pessoal gosta disso. Tudo é possível. Ele passou. Ok, vamos examinar? Nada a ver. Tinha mancha até aqui atrás. A tela ficou impressa aqui. Não batia. Eu falei, agora você vai fazer da maneira como eu acho e vamos ver se isso dá. Peguei, botei a boneca na mão dele. Falei, a boneca vai ser utilizada, a boneca da advogada. 25 quilos. Você vai segurar e vai nesta posição. Bom, aquilo contribuiu, porque o peso, você segurar 20, você pensa assim, 25 quilos não é muito. Você pegar ainda um corpo que está inconsciente no vazio, porque ela estava no vazio. É muito peso. Você segurar, o que aconteceu? Imediatamente ele foi em direção à tela. Inclusive, ele virou o rosto, a tela ficou aqui no rosto dele, impressa. E nessa posição. Fez, segurando. Vamos comparar? Bingo. Perfeito. Não é assim, ficou compatível. Ficou perfeito. Até pontinhos que a gente estava vendo, estava lá, menina. Perfeito. Então, qual é a conclusão? A pessoa que estava vestindo essa camiseta defenestrou a Isabela. Não sei quem é, tá? Mas é o cara que está vestindo essa camiseta. Segundo a delegada, quem vestia isso era Alexandre Nardoni. Entendeu? Pá, isso fechou a dinâmica. E aí, outro detalhe. Mas que posição essa menina estava? Ela estava de frente para a parede, ela estava de costa e tal. E ali foi, assim, algo também meio... Não sei se é sorte, mas já estava a imprensa lá, o dia que eu estava fazendo esse exame, e foi, inclusive, uma perita comigo, né? Foram duas peritas, a doutora Márcia, a doutora Mônica, e a doutora Mônica fotografa muito bem. Eu falei, Mônica, vamos lá, porque eu quero que você ajude na fotografação das coisas e tal. Ela falou, Rosângela, tem umas marcas na parede, né? Você olha pela parede, na parede do prédio, tem umas marcas meio diferentes. E só foi possível a gente examinar porque a imprensa estava lá, ali, iluminando a gente. Porque estava todo mundo filmando, falando. Saiu N fotografia da gente na janela, volta da janela, volta. Aquilo ajudou. Tinha muita Quando luz, eu né? vi, falei, Mônica, isso aqui é a mão da Isabela, retirando a sujidade. Ela estava encostada de frente. Aí ela conseguiu pegar a fotografia. Então, aí eu já eliminei também. Eu acho que ele não poderia ter deixado a criança lá embaixo. Olha, primeiro que não poderia, mas vamos supor que o porteiro não viu, né, nem nada, e ele desce e deixa o corpo da menina ali embaixo. Ali estava a mão dela, e deu para ver perfeitamente. Então, ela estava segura. O que ele fez? Ele soltou a mão esquerda, ela fez um movimento pendular. Porque se você solta a mão, o que você faz? E como ela estava encostada, ela fez esse movimento com a mão esquerda, retirou a sujidade. Então, ficou ali a marca de retirada de sujidade. E onde estava a sujidade? Na mão. Na mão dela. Imediatamente, ele soltou, porque isso não é assim, eu solto, aí eu vou pensar, solto. É tudo muito junto. Ele soltou a outra. A outra, ela fez isso. Aí a fotografia ficou ótima, porque deu para ver perfeitamente a mão dela assim, por uns 90 centímetros, até antes da janela do prédio. Então, ela permaneceu, ela fez isso com a mão. Deu para ver perfeitamente, retirou a sujidade, estava na mão. E aí o corpo, né, num vazio desse, em queda livre, né, o centro de gravidade muda, então ele muda a posição, faz até o que a gente fala de movimento de polichinelo e tal. Não dá para recriar perfeitamente. Perfeitamente não, porque toda vez que o pessoal, como não jogou a boneca lá na reprodução, eu falei, gente, qual é a utilidade de eu jogar uma boneca, um modelo, né, daquele, que inclusive é alemão, que a gente comprou tal para fazer, para quê? Porque todas as vezes que eu jogar vai ter algo diferente, mesmo que fosse um corpo. Que eu tivesse a possibilidade de falar, eu tenho um corpo aqui, né, um cadáver de uma menina dessa idade, com esse peso, eu vou ficar jogando lá para ver como ela... Não tem cabimento isso. E também não leva a nada. Sim. Até porque, assim, se imagina que naquele momento, por um resquício de consciência que a pessoa tem naquele momento, antes do desmaio, porque dizem que quando o corpo sente numa situação de muito perigo, o corpo desliga, né? Mas ainda que seja por um breve momento, tem reações que você tem, de grito, de... Né? Pode então, ser, nós não sabemos. Não Na tem verdade, como reproduzir. a gente não sabe. Não tem não como tem saber. como reproduzir.
Entendeu? Então, aí, pá, ela caiu a 60 centímetros da linha de construção do prédio. Nada de excepcional aí. Então, ali, fechamos. Foi esse teste que fechou? Esse teste da camisa e que Ele fechou? foi importante para a gente fechar essa parte, né, da defenestração. Aí, o que aconteceu? Tinha um lance ali diferente. Eu recebendo a roupa, eu fui examinar as manchas de sangue que tinha na bermuda dela. Isso. Uhum. Exato. Examinando, eu percebi que na perna... Não lembro, gente, vai. Na perna esquerda, existiam gotas sobrepostas. Então, indicava que o ponto hemorrágico estava fixo e gotejando. No mesmo lugar. Então, no microscópio, dá para você ver. Se você olha assim, você vai ver uma mancha grande, mas se você olha no microscópio, dá para ver perfeitamente as gotas sobrepostas. Espera aí, essa menina, ela ficou, em algum momento, imóvel e gotejando, sangrando. Ela estava viva. Gotejou e na outra perna existia uma gota que mostrava, pela orientação dela, que a gota, o sentido dela era da barra da bermuda em direção ao cós. Poxa, como é que eu faço essa mancha? Eu tenho que estar com a perna assim. Você entende? Aqui é a barra. Se eu encontro uma gota que vem nesse sentido, eu tenho que estar sentada com essa perna fletida para gotejar e escorrer aqui. Falei, poxa, essa menina, em algum momento, ela ficou sentada pela altura. Ela estava viva, mas provavelmente inconsciente, porque como é que você mantém uma criança gotejando naquela posição? De jeito nenhum. Ela não ia ficar. Você não segura ninguém. Ela fica imóvel aí, gotejando. Não dá. Mas ela permaneceu. Eu não sei se 2 minutos, 1 minuto. Ali eu não sei. Onde aconteceu isso? Perto do sofá. Onde existiam outras manchas. Então, ali ela se movimentou, foi colocada ali, ela virou a cabeça para um lado, ficou, e ali ficou gotejando. Muito bem. E é interessante, porque esse trabalho, eu acho que também o sucesso, o sucesso disso foi essa comunicação super importante entre o perito, entre o médico legista e a delegada. Desse canal de comunicação estreito. Olha, doutor, eu estou vendo aqui, tá assim, passava informação para ela. Não aí achava lá uma outra coisa. Aí ela, não, eles estão falando, ele está falando... Ah, outra coisa do bebê, gente. Que ele diz que ele olhou pela tela segurando um bebê. Pensa comigo, a tela está aqui, eu estou com o bebê. Eu pego e passo a cabeça. O bebê está onde? Está aqui. Quem encosta na tela? O bebê? O bebê. Vai ter mancha aqui? Não. Não, porque eu tenho um anteparo. Ele não estava com o bebê, porque a tela está aqui, a mancha da tela. Então, você vê como você vai demolindo, né? O indivíduo fala uma coisa, não, aqui foi o PM que subiu. Não, é a tua sandália. Não, mas aqui eu estava com o bebê. Filho, você não estava com o bebê. Podia ser o bebê, um saco de arroz. Ia ter um anteparo. Você não poderia jamais ter essa marca. Né? E ainda dessa maneira. E aí a história, né? E todo final de dia, porque eu ficava lá trabalhando e tal, o legista, ou ele passava lá, ou eu passava lá, e a gente conversava. Ele chegou e falou, olha, Rosângela, eu fiquei ali estudando essas fraturas e fissuras que ela tem. Porque ela tem uma fratura do punho e tem uma fissura na vulva, na bacia, uma fissura, não chegou a quebrar. Essa fratura no punho é típica de quem cai da própria altura. Sabe quando você escorrega e cai para trás? Instintivamente você vai pôr a mão. Então, aqui a fratura é muito comum, seja adulto ou criança. Principalmente criança, porque o osso ainda está mais... Então, é típico de escorregar e botar. Ela tinha. Só que ela também foi constatada essa fissura. Então, teve que ter aí uma força além. Não bastava só ela cair da própria altura. Teria que você ali ter uma outra força atuante de jogar. Aí ele falou, aí o que aconteceu? Foi o momento que ela sentiu dor. E, olha, quando você sente uma dor dessa, você dobra a perna. Eu estava com um desenho, porque eu cheguei para o desenho e falei, olha, faz o desenho de uma garota nessa posição, com a perna fletida, sentada com a perna fletida. Eu peguei e entreguei para ele. Ele falou, não, eu não acredito. Eu falei, pois então. Eu falei, nós estamos no caminho certo. Você está indo pela medicina legal e eu estou aqui pelo exame dos vestígios na roupa. A gente chegou na mesma conclusão. Batendo na mesma... Bateu, menina. Sabe? Nossa. Parecia até uma coisa assim, sei lá,
meio estratosférica. Sobrenatural. Vamos falar assim, sobrenatural. É que a gente não entra nesse esquema. Mas a coisa estava tão redonda, né, que estava tudo ali, né, se juntando. E aí eu soube de uma informação. A própria Isabela comentava, olha, o pai, ele pegou e jogou fulano na cama. Então, quando acho que a criança desobedecia ou estava gritando, ele tinha esse hábito de jogar na cama a criança. Sabe, pegar e jogar? Uhum. Foi isso que ele tentou fazer. Eu acho que ele quis jogar a Isabela no sofá e deu errado. Na hora em que ele fez isso, ela caiu no chão. Sentiu, por causa da fissura tal, e fratura, ela se encolheu. Ali ela deve ter chorado mais alto, gritado. Foi o momento da tentativa ali de esganadura, né, que é pelas mãos. Então, ali nós já fechamos. Olha, ela ficou aqui. Nesse momento, foi, né, essa situação de cair, sentir dor, fletir. Veio a tentativa, ela perde a consciência, mas está viva. E aí deve ter sido aquele auê, né? O que nós vamos fazer agora? O que a gente faz? Porque se eu for para o hospital, vão me perguntar com ele. Aí deu o desespero. O que se faz isso, gente? Muito rápido. São 11 minutos. A partir do momento em que desliga o GPS, que ele desliga o carro, até a hora que, pum, ela cai, passam-se 11 minutos. 1 minuto a mais, que foi o tempo do porteiro. Fulano, seu Lúcio, tem uma menina que caiu aqui, o seu Lúcio vai lá. Isso foi tudo cronometrado. Ele vai lá, olha, fala, nossa, é uma menina, volta e liga. Ele foi o primeiro a ligar para a polícia. O síndico. O síndico, que era o síndico, seu Lúcio. Né? Do primeiro andar, porque a menina caiu praticamente assim, ó, na frente dele, no primeiro andar. Né? E 12 minutos. Então, até o primeiro telefonema, 12. 1 minuto entre o porteiro olhar, ligar. Seu Lúcio, caiu uma menina. Ah, o que é isso? Não é uma boneca? Não, é uma menina, não sei quem é. Blá, 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 blá. Vai o seu Lúcio, olha, pelo amor de Deus, chama a polícia. A polícia chega Na rápido. verdade, sim, chegou. E daí, outros telefonemas. Teve outro vizinho na frente que escutou, porque teve gente que escutou assim, a Isabela caiu, ou então jogaram a Isabela. Vizinho do outro prédio, o vizinho da frente. Então, esses ligaram para o resgate, ligaram para a polícia. E aí chega todo mundo, né? Então, você vê, isso é tudo muito rápido. Não é algo assim que você, pensa. A coisa foi assim, eu faço uma porcaria, eu tento consertar essa porcaria, faço outra maior, aí eu tento resolver essa, eu faço outra maior ainda. Chegou um ponto que falou, bom, nós vamos ter que... e ali deu para perceber que os dois, né? Os dois estavam ali trabalhando nisso, decidindo. Não foi, só ela e eu. Um outro questionamento foi, mas como é que vocês chegam à conclusão que foi ela que apertou? Porque tem marca ungueal. O que é marca ungueal? Marca de unha. Na esganadura, o que você encontra? Marca de ponta de dedo, porque você tem que pressionar. Então, essa ponta do dedo fica uma equimose, fica bem redondinha a ponta. Se você tem unha, se você tem uma unha que a lâmina está um pouquinho fora do dedo, quando você faz isso, encosta a unha, porque a pele retrai. E se você ainda está fazendo isso, o que acontece? Eu encontro escoriação. Ou então, aquela marca semilunar, que a gente fala, Sim. que é o formato da unha. Se for uma unha, né, não essas que tem hoje, tal, que daquelas de gel, não sei o que tem um formato diferente. Você vai encontrar daquele formato. Tem unha. Qual é a pessoa que tem unha que fosse possível fazer isso? Ela, porque ele roía a unha, não sei se rói ainda, até o talo. O dedo dele não tem. Não tinha marca nenhuma de unha. Nós encontraríamos o quê? Se fosse ele? A polpa, né, a ponta do dedo. E não unha. Então, aí a gente fechou. Fechou o caso com todas essas informações. Né?